você quer pegar uma data consagrada a Satanás e fazer uma festa? A questão, as pessoas desconhecem, elas acham, não, tá tudo bem, é só uma data, é só um dia qualquer. Não, o que importa é o interesse do nosso coração, é o intuito do nosso coração por trás disso. Não é assim que funciona. O mundo espiritual, ele não respeita intenções, ele respeita ações. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, mundo, de onde você está me vendo agora. Esse é mais um episódio do podcast Identidade. Só que hoje ele começa diferente, em ambiente diferente, com convidados diferentes também, porque nós estamos num crescimento e esse crescimento ele precisa sim de mudança, de correr risco, de arriscar. Identidade podcast é isso, é ter a sua real identidade. Ou seja, você tem que arriscar para você entender quem é você de verdade, né? E hoje eu estou aqui, ó, no Instituto Empreendedor. Então, assim, para você que é empreendedor, quer empreender, hoje ele é o meu parceiro, ele é o meu patrocinador oficial a partir de agora, nessa nova mudança, nesse novo ciclo. Ele está comigo aqui me acompanhando nessa nova fase. E para você que está aí, eu espero que você já, ó, assinou ali, ó, a nossa... gente, eu tô muito nervosa porque, assim, é a primeira vez aqui. Então, olha só, vamos começar de novo mais essa parte aqui. Então, para você que tá chegando agora, tá vendo aqui? Esse link aqui, já faz a sua inscrição, compartilha para no mínimo 3 amigos, para estar aqui, ó, maratonando esses novos episódios que já passaram também. E olha só, para você que ainda não conhece o Instituto Empreendedor, ele fica aqui em Ameixoeira. Eu vou deixar aqui o link para você estar acompanhando. E, nossa, daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho para você do que é o Instituto Empreendedor, que é o meu patrocinador oficial. Sim, hoje ele é exclusivo, eu sou exclusiva dele, tá? Fora esse ambiente aqui, eu tenho vários outros ambientes que o Identidade vem estar a multiplicar nessa nova fase, nesse novo ciclo. E eu estou hoje com ele, sim, jovem, empreendedor nato, muito bonito. Eu falo assim, gente, tem que trazer gente bonita para ver se eu fico mais bonita, né? Porque olha só, eu sou linda, né? Então, assim, bilíngue também, diplomata civil humanitário, cristão. Fala comigo, Vinícius Brandão. Quem é Vinícius Brandão? Olha só, não fala tudo de uma vez não, mas seja muito bem-vindo ao podcast Identidade. Gi, muito obrigado. Primeiramente pelo convite, pela recepção. O espaço aqui é realmente muito bacana, muito bom. Me senti muito acolhido, muito bem recebido nesse lugar. E gostaria de agradecer a ti por essa amizade, por esse carinho, por ter me dado a oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando um pouco da minha vida, da minha trajetória e daquilo que eu faço. Uau, é isso aí. Gente, você já viu, né? É de Floripa? De onde que você é? Não, agora, quem é Vinícius Brandão? Me fala um pouquinho sobre você, a sua real identidade. Uau! Um pouquinho difícil de falar da minha identidade sem falar de quem me criou. Uau. Mas vamos lá, contextualizar. Eu sou patobranquense, vim do Paraná, tô cá em Portugal há quase 1 ano e meio já. E aqui eu cresci muito, amadureci muito, me descobri em muitas áreas, principalmente no empreendedorismo, que hoje eu atuo, eu tenho 2 empresas fixas aqui e uma terceira que eu sou parceiro / sócio em Dubai. Então, é um prazer falar e abrir um pouco de quem sou eu aqui, mas respondendo sua pergunta, a minha identidade ela é firmada em quem me criou, que foi meu Pai Celestial, Deus. Então, não tem como eu vir aqui e não falar dele, não compartilhar aquilo que eu sou a partir dele. Uau, isso é forte, hein? Já começou isso. Eu já tô sentindo Deus aqui, né? Imagina o que vem por aí. Isso nós estamos só na área empresarial, né? Que nós vamos abordar vários temas aqui. Eu quero sugar bastante desse conhecimento que ele tem aqui. O que foi que despertou? Porque você é um jovem, né? Muito jovem, que eu falo assim, tanto em aspecto, mas em idade também, né? O que despertou em você o desejo de empreender tão jovem? Eu tive referências em casa.
Meus irmãos, desde que eu me lembre, sempre foram para esse lado do empreendedorismo, tiveram empresas e etc. Então, desde cedo, eu sempre quis ser empresário. Eu cursei Direito, sou formado em Direito. Durante um período da minha vida, eu desejei atuar como advogado. Também nesse rumo empresarial, meu desejo era abrir um escritório, era caminhar nesse rumo empresarial pelas referências que eu já tive. Porém, a vida não tinha bem isso para mim e os planos de Deus foram maiores sobre mim do que aquilo que era o meu desejo e a minha vontade até então. Meu Deus. Mas olha só, mas eu sei que, igual você acabou de dizer, que tem várias empresas e tal, e para chegar a esse nível, teve vários desafios, né? Me diz aí, qual foi o momento mais desafiador para você na área de empreender? A coragem. Uau, a coragem. Não é fácil você mudar de país e você se deparar com uma realidade que não é aquela que você estava acostumado. Eu cresci e sempre morei na mesma cidade. Então eu conhecia todo mundo. A minha cidade não era tão grande, ela era uma cidade relativamente pequena, tinha seus 100 mil habitantes, então crescendo lá você acaba por conhecer meio que todo mundo e todo mundo acaba por te conhecer também. E eu tinha uma vida confortável lá, não era a melhor vida, eu nunca fui abastado financeiramente. E estou no caminho, ainda não sou, mas estou no caminho para me tornar. Então, acabou que essa coragem de mudar de país, eu vim debaixo de uma direção de Deus, mas isso não torna as coisas fáceis. Pelo contrário, quando você tem uma palavra, você é moldado e passa por diversas dificuldades para moldar o teu caráter, para moldar o teu posicionamento, para criar resiliência e aumentar a sua fé. Então, o principal para mim que eu vejo hoje foi coragem. Sim, mas o que acontece? É muito lindo ouvir isso de um jovem, né? Mas como que é correr o risco e o equilíbrio? Porque o que acontece? Eu tenho coragem, mas também é um risco. Eu ter essa coragem de arriscar. E como foi para te desenvolver isso, você sendo tão jovem? Porque aí vem o emocional, vem a questão que você deixa a sua parentela, né? Porque os seus pais não estão aqui, ou estão? Não, meus pais, eles na verdade são falecidos. Olha aí. Então, Aí é mais o emocional ainda, né? Porque você vai para um país distante, uma outra linguagem, por mais que fale a língua portuguesa, como é para você? A coragem você já teve, mas tem riscos, né? E como é que você lidou com isso? vamos lá. Respondendo a parte do equilíbrio. Se você souber, por favor, me fale, porque eu ainda estou tentando descobrir. Mas, pronto. O principal é você entender que tem os riscos e medir se aquilo vale a pena. Hoje, a minha vida ela não está exatamente como eu quero. Eu ainda estou no caminho para construir isso. Mas eu fui muito solícito e muito... A minha visão foi muito focada naquilo que eu realmente desejava. E eu desejava e ainda desejo me tornar um empresário de sucesso e ser referência nessa área. E eu tô, pela graça de Deus, caminhando para isso. Mas é entender que você vai passar dificuldades, você vai ter necessidades, por vezes você não vai ter dinheiro nem para comer, falando do que foi um pouco da minha realidade, do que eu passei até então. E eu tomei essa decisão sabendo que não era uma decisão fácil, que não era uma decisão tranquilo ou leve de se fazer. Mas a atitude e principalmente a visão a longo prazo é o que permite você passar pelo vale, passar pela dificuldade, sabendo que no futuro haverá dias melhores. E que isso é apenas um testemunho que eu estou gerando para contar da minha trajetória e da minha vida. Uau! E olha só, você mencionou no início que você tem 3 empresas. E como é para você, tão jovem, como é que eu falo? Ter essa organização, esse planejamento de liderar, de estar no comando dessas 3 empresas quando eu trago essa parte de tão jovem, é porque hoje em dia, nessa geração nova que nós estamos, são muito casquinha de ovo. Eu falo que é muito casquinha de ovo. Eu falo, gente, eu sou casca grossa, tô trabalhando o meu feminino, né? Mas a gente já volta. Agora a gente vai falar sobre essa parte de masculinidade, espiritualidade. Mas por que eu falo da parte tão jovem? Porque há a possibilidade, sim, igual você tem 24 anos, de empreender e não só em uma área, mas em várias áreas. E como é para essa geração que está a começar agora lidar
com esse desafio, com essas propostas que vêm para saber gerir cada nível, cada nicho que vem? Tá, eu preciso pontuar algo, que foi um erro que eu cometi. No começo, eu errei em querer ter muitos negócios. Por quê? Porque acabou que o meu foco foi dividido. Em vez de eu concentrar todas as minhas energias em um único empreendimento que iria me trazer resultado, eu divaguei buscando diversas frentes e também experimentando, porque até então eu não sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria empreender, mas não em qual área. Não tinha sua Então, verdadeira identidade. exato. E então o que eu fiz? Eu fui testando um pouco de cada coisa. Na vida eu já fui vendedor de carro, já vendi Rinodê, já vendi marketing multinível, já me envolvi com um monte de coisa. E sempre fui de experimentar muito, de testar, e conforme eu ia testando, eu ia vendo e falando, epa, isso aqui não faz sentido para mim, não vai me levar ou não vai me colocar nos lugares que eu quero estar. E quando eu me descobri, que foi através do audiovisual, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fui para essa área, fui trabalhar na plataforma internacional e foi a porta de acesso que eu tive aqui em Portugal. Eu consegui conhecer muitas pessoas, também conhecer muitos negócios. Em Portugal eu já tentei algumas coisas, entre elas venda de carro, que era o que eu já tinha experiência do Brasil, e acabou que, para mim, não deu certo, mas foi por uma falta de investir em cima disso. Não que a área não seja boa. Porém, o meu alerta, o meu conselho é não queira devagar. Esse foi o grande erro que eu demorei para perceber. E hoje a minha principal energia está em uma das minhas empresas. E as outras duas, hoje eu tenho uma agência de viagens que ela está... eu estou reestruturando toda ela, porque ela esteve um bom tempo parada. Então, basicamente, eu tenho sociedade nela. Então, basicamente, a gente está começando do zero essa empresa agora. E a outra empresa é a minha produtora de audiovisual, que eu também tenho sociedade. E o ponto principal para mim é sociedade. Isso me possibilita estar mais tranquilo e dividir aquilo que são as responsabilidades, os riscos, e controlar e mitigar também o risco que eu estou me expondo, e principal ponto de não estar totalmente centralizado em mim. E pegando esse gancho de sociedade, eu gostaria de que você trouxesse para quem está ali naquela câmera ali, porque hoje em dia, você ter sócios, eu falo que é igual um casamento. Ou até a mais além do que um casamento. Porque o casamento é você ser fiel, ser leal. E a sociedade, eu falo que também é. Porque, assim, se você trair ou se você não tiver confiança, como que você vai ser sócio de alguém? Só que muitas pessoas têm medo de ter sociedades devido a isso, devido à falta de confiança, de lealdade. E agora você vem e traz, tão jovem, que já é sócio de 2 empresas. E como é que para quem tá começar e tem esse receio, tem esse medo, mas é uma oportunidade, que é aquilo que a gente falou lá atrás. É o risco, é correr o risco, é a coragem. Como é para quem que está a começar no negócio e recebe essas propostas de sociedade? Primeiro de tudo, eu concordo com essa fala de que sociedade é como se fosse um casamento. Então, você tem que escolher muito bem a pessoa que vai trilhar ao teu lado nesse caminho. É uma aliança, né? É uma aliança que você cria com a pessoa, de olhar para ela e falar, você pode contar comigo, e acreditar que você também pode contar com ela nos momentos que você vai precisar. Porque é certo que você vai passar por dificuldade, é certo que vai ter problemas e que vocês vão precisar estar unidos, unir forças para romper isso. Então, o principal, para mim, falando por mim, é a oração, é alinhamento de propósito, é alinhamento de visão. Então, como tal, num casamento, eu ainda não sou casado para estar falando com propriedade nessa área, mas como acredito eu estar nesse caminho, é trilhar ao lado de uma pessoa que compartilhe o mesmo princípio, os mesmos valores que você, e esteja totalmente alinhado com a visão que você tem. Evidentemente, toda empresa ela vai ter um cabeça, assim como toda relação tem um cabeça. Então, quem dos sócios vai estar nessa posição? Porque se os dois quiserem estar nessa posição, vai dar conflito, vai dar ruim, a empresa vai se separar, vai ter problema, ou, enfim, pode haver traição no meio e etc. Então, o principal é olhar para os princípios, para os valores, e principalmente ver se vocês estão alinhados na mesma visão. E um aceita estar submisso ao outro, ainda que em termos monetários eles sejam igualitários.
Então, a parte principal é princípios e valores. Sim. Uau. Se não tiver isso, a conexão não vai. Não vai, Não porque é a mesma coisa que um relacionamento. Você iria querer casar com uma pessoa que é contenciosa, que gosta de querer ficar brigando, ou não compartilha a mesma visão ou o mesmo propósito de vida que você? Não. É a mesma coisa um relacionamento empresarial, uma sociedade. Eu enxergo da mesma forma. Então, eu não quero ter do meu lado pessoas que não compartilham desse princípio que eu carrego, que é os princípios cristãos, que não compartilham dessa visão, que não tenham esse mesmo sentido e esse mesmo alinhamento. Uau. E agora o que acontece? Trazendo essa parte de princípios, de valores, principalmente cristão, né? Que você é cristão, você esteve servindo ao outro lado. E eu sei que é um assunto assim que não vai muito, mas agora vamos entrar nessa parte aqui. Eu queria que você trouxesse como que é servir ao outro lado. Quando eu falo outro lado, gente, é realmente ao diabo. E como é que é servir a Deus? Hoje você serve a Deus. E você tem as duas experiências. Teve, né, uma experiência e você tem propriedade para falar. Me diz, você poderia falar para a gente de onde que você veio, como é que foi? E eu gostaria porque tem muitas pessoas que elas não entendem muito esse lado espiritual. Como eu falo, a palavra que é tão importante você entender do mundo espiritual que ele não é brincadeira. Né, que o mundo espiritual ele não é brinquedo, a gente não se pode brincar com o mundo espiritual, que o mundo espiritual ele existe mesmo. E ainda mais para você que teve ali dentro, conviveu com os dois lados, eu gostaria que você trouxesse um pouco para quem está ali não conhece, não entende um pouco desses dois lados para gente. Então, contextualizando um pouco, eu fui introduzido muito cedo no candomblé. Na verdade, eu comecei na mesa branca e depois fui escalando para até chegar ali. Não fui um alto grau, mas tive experiências lá dentro. Tive acessos, tive oportunidades e, inclusive, me envolvi em alguns trabalhos. Tem coisas que eu não posso falar, porque eu tenho que ter a responsabilidade e o temor que nem todo mundo que nos assiste é cristão. Sim. Então, uma palavra que eu soltar aqui, eu posso estar instigando essa pessoa a querer buscar por ganho próprio. Sim. Então, eu tenho que ter muito esse zelo quando eu vou falar desse assunto, principalmente publicamente. Sim. Justamente por não saber quem nos assiste. Mas, o que eu posso falar, gente? O lado espiritual, ele é tão real quanto esse copo de água aqui, essa taça de água. Então, quando você olha para as coisas espirituais com os olhos naturais, você não consegue discernir ou não consegue entender. Mas, da mesma forma que um cristão, ele busca a Deus por aquilo que Deus pode fazer no começo, e muitas vezes um cristão ora pedindo a Deus direções e ações, quais atitudes tomar, uma pessoa que serve o outro lado, que serve a Satanás, ela faz a mesma coisa. Só que existe uma diferença principal, é que Deus quer te dar a vida. Uau. E o diabo quer tirar a sua vida. Ele veio para matar, roubar e destruir. Exatamente. E qual que é o principal? Isso é um engano. Eu sempre falo, quando você serve a Satanás, você cai numa arapuca, num engano. Porque você vai se envolver numa teia de aranha que você sempre vai ter que buscar mais dele para consertar problemas que ele mesmo criou. Meu Deus. Então, é como se fosse eu brinco que é como se fosse uma pirâmide financeira. Você vai estar sempre dependendo dele para curar, para realizar coisas que ele mesmo causou. Então, quando você serve o outro lado, você pode fazer sacrifícios para ter coisas. Isso é verídico. Igual quando nós queremos algo e nós nos renunciamos para pedir para Deus. Exato. Só que, diferente de Deus que te dá pela graça, pela misericórdia dele, Satanás cobra um preço. Nossa. E esse preço, falando de modo geral, é a sua alma, mas... É o pacto de sangue. São pactos, são sacrifícios, falando assim, animais, ou financeiro falando. Muitos cristãos, eles não entendem ou desconhecem o mundo espiritual. E por eles desconhecer, eles não acessam a plenitude daquilo que está no espiritual, ou a autoridade que eles carregam, que está afirmado no nome de Jesus. Infelizmente, é a realidade. Muitos satanistas sabem mais sobre o mundo espiritual do que muitos cristãos. E isso é o que possibilita um satanista
alcançar posições de relevância ou de autoridade e desempenhar papéis na terra, falando, que beneficiam a Satanás. Enquanto muitos cristãos têm um poder muito maior que eles carregam, que está firmado na palavra, que está firmado no nome de Deus, mas por não conhecerem, não exercem essa autoridade e não acessam aquilo que Deus tem. É forte isso. É forte. Porque Satanás ele sempre vai distorcer o princípio. Tudo aquilo que é a palavra de Deus, Satanás sempre vai querer distorcer. Então imagina que você tem uma palavra sobre a sua vida, Gi, desde o ventre da sua mãe. E Deus decretou que você seria uma comunicadora e que você levaria o evangelho aos 4 cantos da terra através da sua voz. Um exemplo. E Satanás, ele sabe disso. Ele sabe o que é seu propósito. Antes mesmo de você ter noção, ele sabe. Por isso que algumas pessoas são mais atacadas que outras. Existem pessoas que o parto foi tão difícil que correu um grande risco justamente pelo propósito que ela carrega, por aquilo que Deus já marcou ela. Então, Satanás ele sempre vai pegar o propósito de Deus e vai tentar distorcer. Continuar no mesmo exemplo da comunicação. O que Satanás faria? Ele iria pegar o seu dom que Deus entregou para você, a capacidade de se comunicar bem, de ter uma eloquência na fala, de atingir pessoas através da sua fala e distorcer. Para quê? Para enganar, para mentir, para tirar proveito, para roubar. É o que mais acontece. E é o que mais acontece. Você vê muitas pessoas hoje com um propósito invertido. Sim. O que era para ela estar usando para servir a Deus e alcançando almas, impactando vidas, ela está usando para servir a Satanás e em vez de gerar vida, ela está roubando vida. Meu Deus. E as pessoas elas não têm essa noção, não têm esse conhecimento, porque acham que o mundo espiritual não existe. E você que tem propriedade para falar sobre isso, então, tá vendo? Para você que tá aí, eu tô com uma pessoa que tem propriedade para falar do mundo espiritual, onde viveu no candomblé, onde teve experiência, onde teve acessos e hoje ele escolheu. Isso foi uma decisão, né? Porque também você tem como escolher permanecer lá, servindo ao diabo, ter esses acessos, como você acabou de dizer, né, Vini? Tem esse privilégio também. Porque, como você diz, o diabo ele também conhece os nossos gostos. Né? Ele conhece também o que a gente quer. Mas você tem uma escolha de escolher a servir a Deus, a servir o diabo. E eu tô hoje com uma pessoa que tem propriedade para falar sobre isso. Que é muito delicado falar sobre isso. Mas aqui nós estamos para dar voz para você que não tem conhecimento sobre esse assunto e outros assuntos para entender um pouquinho mais desse assunto delicado, que muitas pessoas têm até medo de falar. Mas nós estamos debaixo de uma unção, debaixo de um envio do Todo-Poderoso para levar essa mensagem para você. E além do mais, Vini, eu gostaria que você falasse um pouquinho hoje, um tema que para muitas igrejas é normal ter, por exemplo, nós estamos no mês de férias, ter festas similar dentro de igrejas ou até fora de igrejas também. No seu olhar como cristão, e eu te pergunto isso porque você teve dos dois lados. Né? Então, você tem esse conhecimento de dizer e propriedade também para falar. O que causa, por exemplo, eu fazer uma festa similar a uma do mundo secular e semelhante a dentro de uma igreja ou no mundo cristão? Abre portais ou, por exemplo, causa interferências ou fica servindo ao mesmo Deus ou não? Na sua visão, o que te traz esse tipo de festa similar e eu levo também para dentro da igreja como padrão? Porque hoje eu falo que a igreja ela virou um comércio. Porque muitas igrejas, não são todas, né? Mas a maioria virou um comércio. Ou seja, eu pego no mundo similar e trago para dentro da igreja, está tudo bem. E o que é para você como cristão essa visão de normalidade? Eu falo hoje que é normalidade. É difícil falar isso, mas muitas pessoas veem como normais aquilo que é pecaminoso. E, infelizmente, é a realidade. Você vê datas... Vou usar o exemplo do Halloween. O Halloween é uma data consagrada. É o Dia das Bruxas. Sim. Então, ela é uma data que, espiritualmente falando, existem portais demoníacos que são abertos com mais facilidade. E é como se o acesso ao mundo espiritual maligno está mais fácil, mais estreito durante esses períodos. Tanto é que, falando a termo do lado de onde eu vim, nessas datas você realiza muitos rituais. Você, entre aspas, aproveita essa brecha no mundo espiritual para
atingir coisas, a produzir ou trazer coisas do mundo espiritual para esse mundo material. Meu Então é Deus. onde as pessoas fazem mais feitiços, é onde as pessoas fazem mais sacrifícios ritualísticos para terem dinheiro, para terem fama, para terem saúde, porque é algo interessante que as pessoas não sabem é que Satanás também cura. Sim, é o que eu disse. Ele sabe o que a gente precisa e aí as pessoas acham que tudo é de Deus. Quando você olha no Velho Testamento, Deus fala, destrói os postes da deusa Azerá. Destrói os altares levantados. Deus nunca fala restitui esse altar. Deus manda destruir. Então, muitos cristãos não entendem, e por não entenderem, eles não vivem eles se colocam em posições de sofrerem consequências espirituais justamente por isso. Por que você quer, na sua igreja, enfim, não é uma crítica a nenhuma igreja em específico, mas por que você quer pegar uma data consagrada a Satanás e fazer uma festa? Meu Deus. E fazer uma festa ainda por cima no mesmo tema. Vou usar o exemplo, continuando no mesmo exemplo do Halloween, porque qual que é o sentido de você, como igreja, chegar e organizar uma festa fantasia na data do Dia das Bruxas, a data que é mundialmente consagrada para buscar, para sacrificar? Qual que é o interesse, Vini? Qual que é o seu interesse por trás disso? É exatamente isso. Essa é a questão. As pessoas desconhecem. Elas acham, não, tá tudo bem. É só uma data, é só um dia qualquer. Não, o que importa é o interesse do nosso coração, é o intuito do nosso coração por trás disso. Não é assim que funciona. O mundo espiritual, ele não respeita intenções, ele respeita ações. Nossa. Não Forte. importa se você tem a melhor intenção do mundo. Se a sua ação não condiz com isso no mundo espiritual, você atrai maldições sobre a sua vida. A palavra nos fala, o meu povo padece por falta de conhecimento. E um forte conhecimento que faz as pessoas padecerem é o conhecimento espiritual. É o conhecimento da palavra e é também o conhecimento de como o mundo espiritual é regido. O mundo espiritual é regido por autoridades e eles são totalmente submissos a autoridades. Você vê pessoas hoje no mundo que são insubmissas a outras. Sim. Insubmissa ao seu chefe, insubmissa ao seu pastor, insubmissa ao seu marido, insubmissa aos seus pais. Sim. Então, é muito normal, mas o mundo espiritual não é assim. Até os demônios respeitam hierarquia. Meu Deus. Até os demônios se submetem. Tanto é que no terreiro você tem uma espécie de libertação. É como se fosse a Também? libertação que nós fazemos na igreja, como se fosse, mas ela não está Nossa. respaldada em Cristo. No terreiro, como que funciona a libertação? Você tem os demôniozinhos que caminham com você lá e chega um outro demônio mais forte e fala, uma hierarquia maior e fala, ó, a partir de agora vocês têm que sair daí, porque essa pessoa me pertence, então vocês não têm autoridade para estar aí. E ele simplesmente sai. Esse é o tipo de libertação que ocorre em tempos consagrados a Satanás. Porque ele é debaixo de um poder e de uma hierarquia ao qual tem que estar submisso. E quando você não está em Cristo, você está submisso a essas autoridades malignas. E não existe essa, eu não... É um pecadinho, é uma portinha? Exato. E não existe isso de, mas eu não acredito em Jesus, mas eu também não sirvo a Satanás, não. O muro é do diabo, entendeu? Nossa. Ou você está com Cristo ou você não está com Cristo. Meu Deus. A autoridade, ela tá para os cristãos, para aqueles que confessaram a Cristo, para aqueles que falaram e acreditam e propagam a fé que Cristo veio trazer. Então, não existe essa de, eu não acredito em Deus, mas eu não sirvo também a esse outro lado aí. Ou eu não sou cristão, mas também não sirvo a Satanás. A palavra nos fala, seja sim, sim, não, não. Sim. Então, não existe o meio termo. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Então, na tua visão, isso é uma brecha que as igrejas elas abrem quando vai fazer as festas similares e portais também. Sim. Uau. É muito importante liquidar isso, porque no Brasil, por exemplo, nós temos uma tradição que eu vi que aqui na Europa é diferente nesse sentido. Por que que muitas igrejas no Brasil, isso é muito bom, no período de carnaval, que é o período mais promíscuo do Brasil, eles pegam os jovens, pegam as famílias e vão fazer retiro, afastado. Sim. Se desconectar daquilo que tá rolando lá fora e se conectar com Deus, é buscar no louvor, Retiro buscar na espiritual, palavra. né? Exato. Eles pegam as famílias e vão acampar ou na chácara da igreja ou em algum lugar que eles alugam ou preparam para isso, ou até mesmo na igreja. E vão lá buscando de fato a Deus. Porque quando você se separa, e isso no Brasil é muito bom. Aqui, infelizmente, eu vejo que tem igrejas que comemoram a sua própria versão do carnaval. Meu Deus. Remetendo
às práticas, aos rituais Similar. aplicados no carnaval. Nossa. Infelizmente, a Europa, nesse sentido, ela sofre muito, porque ela já foi, no passado, uma das maiores evangelistas do mundo, a partir de Portugal. Avivalista. Portugal enviou todo o terreno, todo o território que Portugal ia descobrir, ele enviava sempre junto um padre para evangelizar, para levar a palavra de Deus, para entregar aquilo que a nação carregava, O ID. o ID. E Portugal foi um grande ponte para as nações de um avivamento, de um conhecimento da palavra de Deus. Portugal desempenhou, falando no mundo espiritual, falando no papel cristão, Portugal foi um país assim que desempenhou um dos maiores papéis evangelísticos de toda a história do nosso mundo. Missionários. Exato. E levou a palavra para os quatro cantos. Todos os lugares que eles descobriam, eles levavam a palavra. Isso foi muito forte. Mas por que hoje, o país que descobriu, que levou o evangelho para o mundo, hoje necessita ouvir o evangelho? Porque é uma nação que infelizmente esfriou. Nos últimos anos, nós temos visto que isso tem mudado, graças a Deus. Tem sede. Portugal está tendo uma sede do evangelho, está tendo uma sede de buscar a Deus. Nós estamos vendo muitos movimentos começando entre jovens, entre até pessoas mais velhas. E antes de eu vir para cá, eu ouvia dos meus pastores à altura que me comissionaram, me deram uma palavra para cá, que se você ganhasse um brasileiro, tudo certo, mas ganhar um português era motivo de muita alegria, porque eles eram muito resistentes a receber o evangelho. Então, você olha para isso e você vê o quanto essa nação ela padeceu. Meu Deus. Olha só, gente, eu não vou ficar entrando muito assim, porque senão a gente vai ficar a tarde todinha aqui. Ele vai voltar aqui outras vezes. Agora me diz, Vini, você decidiu sair, né, desse outro lado e tal. E como é para alguém que tá lá dentro, tenha certeza que, tipo, ali não é mais o lugar. E como é que é tirar forças, né? Como que ele tem que iniciar a sair? Porque tem pessoas que estão lá e não conseguem mais sair. Você já sente ali que não é mais o lugar dele. Mas algo, né, que a gente sabe, prende ele ali, os pactos que fizeram, os compromissos, né? Eu falo assim, os compromissos porque você tá ali debaixo de autoridade, como você disse, né? E como é que é para sair, para ter uma vida nova, um novo ciclo, essa nova experiência com Deus? Primeiramente, só é resgatado mesmo através de Deus. Não tem como você sair de lá se não for através de Jesus. Porque se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que muitas pessoas que saíram e não vieram para Cristo, em pouco tempo elas morreram. Nossa. Porque pactos e altares que foram levantados lá, eles cobram. Eles cobram o que você entregou. Então, Satanás vai olhar e falar, não, como assim? Eu te dei o que você queria, agora você está querendo cair fora? Não, vem para cá. Então, acerto de contas. É nesse sentido. Então você vê muitas pessoas que estavam lá e quiseram abandonar e não vieram para Cristo, elas morreram. Porque você só consegue mesmo sair de lá com o resgate de Deus. É acessando o preço que já foi pago na cruz do Calvário. É confessando o nome de Jesus. Então somente Jesus consegue resgatar você daquele lugar. E eu vejo muitas pessoas de uma autoridade muito grande espiritual que vieram originalmente desses lugares, justamente por conhecer o outro lado, por ter tido essa experiência. E quando Deus vem e resgata essas pessoas, elas são completamente transformadas. E você vê uma verdadeira transformação nelas, porque elas entendem lugares que elas estavam, como não era bom. Você falou de pessoas que estão querendo sair, mas não conseguem, que se veem amarradas. Se veem amarradas. E é justamente isso, Gi. Tudo começa a partir de uma inquietação, de achar que não pertence. É aí que Deus começa a agir. Na verdade, isso já é o agir de Deus, porque naturalmente isso não vem por ti. Porque você está naquele ambiente, o ambiente te molda. Então, você pertencendo àquele ambiente, você é moldado por aquele ambiente. Você começa a normalizar coisas que não são normais. Então, essa inquietação ele vem da parte de Deus. E cada um tem um tempo. Cada pessoa tem um tempo, tem um processo diferente. E pessoas com autoridades espirituais, pastores, evangelistas, missionários, que carregam uma autoridade de Deus, um nível espiritual, porque a pessoa tem que ser madura espiritualmente para lidar com isso. Ela tem que ter uma força espiritual diferente para conseguir lidar com isso. Então, essas pessoas, elas conseguem acelerar os processos.
Porque elas entram e compram uma briga que não era delas. Mas elas lutam ao seu lado. Eu tive ajuda nesse sentido. Foi por isso que eu consegui sair. Porque se dependesse das minhas próprias forças, ou eu estaria lá. Na verdade, nem lá eu já estaria morto. Nossa. Eu tenho essa plena convicção no meu espírito, que se eu não tivesse me convertido e entregado minha vida para Deus, eu já teria morrido há muito tempo. O ano que eu teria morrido foi 2022. Nossa. Eu tenho essa plena convicção no meu espírito desde quando eu me converti. Forte. E olha só, e trazendo isso agora para a realidade, qual que é a diferença de ter uma religião e ter um relacionamento com Deus? Porque aqui nós não estamos falando sobre religião, estamos falando de experiências onde você teve, onde muitos têm também. E qual que é a diferença? Porque hoje se prega muito a religiosidade, se prega muito a igreja. E para você, na sua visão, qual que é a diferença de ter uma religião e ter um relacionamento com Deus? Você concorda comigo que os apóstolos tinham um relacionamento? E você também concorda comigo que os mestres tinham uma religião, certo? Então, você olha muito para isso. Como que está o seu secreto? Porque a igreja, ela é um lugar onde pessoas completas se unem para adorar a Deus, ou até mesmo pessoas curadas, enfim, não quero fechar a bolha, mas... Comunhão, convívio, comunhão, né? exato. Lá é onde você se une com outras pessoas que propagam a mesma fé, e isso aumenta a sua fé, isso expande aquilo que é a sua fé. Então, a religiosidade, infelizmente, ela mata muitas pessoas que estão Meu começando na Deus fé. do céu, e como mata? Eu vim de uma religiosidade, para você ter ideia. Então, assim, eu sei o que é isso. Eu sei muito bem o que é isso. E isso, quando você ouve alguém falar que não está mais na igreja ou não está servindo mais a Deus, por causa de uma palavra ou por causa de doutrinas. Meu Deus. Mas continue. Infelizmente, hoje nós temos muitas doutrinas que dificultam as pessoas a buscar a Deus. Não são mandamentos ou coisas que Deus instituiu, mas são regras impostas ou criadas pelos homens. E isso torna mais difícil buscar a Deus. Dificulta, de fato. Hoje nós temos vertentes que falam que você só vai para o céu se você for batizado, se você descer as águas. Sim. Hoje nós temos vertentes que falam que se você estiver em pecado, você não pode tomar a Santa Ceia. Nós temos vertentes que vão falar mil e uma coisas. Se você não usar determinado tipo de roupa, você não é aceito aqui. Se você não se vestir de tal forma, você não pode entrar aqui, e etc. E eu entendo que cada lugar tem sua regra, e eu não estou falando desses casos. Nós temos... É certo que a igreja ela tem que ter um modus operandi, ela tem que ter um modelo de respeito. Mas até que ponto esse modelo, esse fechamento, ele é lícito, ou até que ponto ele exclui aqueles que necessitam da palavra? Porque nem todo mundo que vem para a igreja, ela é cristão, ou ela está curada. Às vezes ela está no começo da caminhada dela, e ela não entende que uma roupa decotada ou uma determinada vestimenta não é bom para ela. Mas até que ponto a igreja recebe isso, abraça essa pessoa, instrui ela e começa a guiar ela no caminho de Deus, ou exclui ela e afasta ou distancia ela? Meu Deus. Olha, eu já passei por experiências assim, em questão de olhar o exterior. Porque você olha muito o exterior e esquece realmente da alma, que é de dentro para fora, né? E hoje, antigamente, a igreja era como um julgamento e não como um acolhimento. E hoje o que nós precisamos, necessitamos é que seja uma casa de acolhimento para sair dessa religiosidade, né? Existem hoje, nós temos muitos modelos de igreja, Sim. muitos modelos distintos. E eu não vou entrar no mérito de questionar ou criticar nenhuma igreja, mas eu quero apontar algo. Muita gente fala das igrejas de parede preta hoje em dia. A minha igreja é uma igreja de parede preta, a igreja que eu faço parte. A minha também é. E olha que nem podia pintar a parede. Exato. O capeta tava lá, era assim, a fala literalmente era assim. O mais interessante é que no terreiro geralmente se usa branco e dourado, viu? Meu Deus, olha isso, é cor de luxo, meu Deus. Olha, tá vendo, gente? Falar com quem entende, porque era isso que falavam, né? Quando surgiu as primeiras paredes pretas, era nesse sentido.
Deus não tá ali, não. Exatamente. Mas você olha para muitas igrejas de Parede Preta e você vê a recepção que eles fazem. Muitas pessoas chegam lá magoadas, feridas, e o recepcionista já te dá um oi, te cumprimenta, como se realmente desejasse a sua presença lá, Sente como realmente pertencente já. acolhesse aquele lugar. E isso é o que as pessoas necessitam hoje. Esse é o tipo de evangelho que as pessoas necessitam, do acolhimento. Exato. Do vinde como estais, mas não permaneça, né? Exatamente. É importante você saber receber. E hoje, pela graça de Deus, nós temos igrejas que sabem fazer isso muito bem, que sabem acolher aqueles que necessitam, que se vir uma prostituta lá, eles não vão tratar diferente, vão abraçar, vão acolher, vão dar um copo de água, vão dar um café, vão receber essa pessoa como recebe eu ou como recebe você. Como Jesus faria. Como Jesus faria. Esse é o ponto. Como Jesus faria. E hoje em dia se prega, se fala tanto, disse aquilo, mas não faz o ide como Jesus. Exato. Meu Deus. Esse é o cerne. Olha só, esse assunto eu vou fechar ele por aqui, porque senão, como eu disse, nós vamos a tarde todo, o dia todo, e meu tempo já tá acabando já, mas agora eu quero falar agora de homem para mulher. Né? Agora eu quero saber como é que é mesmo. O que é ser homem, o que é ser um provedor para você, Vinícius, que agora o Vinícius tá com uns planejamentos aí para vir um casamento aí, a noiva tá chegando, eu não sei, mas a gente ora para isso, né, gente? A gente que tá solteiro ora para isso, né, Vinícius? Ou seja, eu falo assim porque ele era solteiro, tá? Mas a questão é que quando a gente tá na direção de Deus, a gente ora, já tem que orar antes. Apresentar antes o sacerdote, orar antes pela auxiliadora, né, pela companheira que vai estar a caminho. E é assim que eu aprendi, depois que realmente eu me converti, eu voltei a ter a minha real identidade para o novo que está a chegar. Então me fala, o que é ser o homem provedor? Para que na cabeça de mulheres, o homem provedor é só que, tipo, paga as contas. Na cabeça de muitas mulheres, estou falando como mulher. Na cabeça de muitas mulheres, o homem provedor ai, me leva pra sair, ou tipo, todas as despesas é sua, tá? Mas pra você como homem, o que é ser um homem provedor? O homem provedor é aquele que não provê apenas financeiramente, mas ele provê o acolhimento, ele provê a segurança, provê o abraço quando necessário, e também financeiramente, porque é necessário. Hoje, infelizmente, você vê uma distorção do que é a masculinidade de fato. Existe muito homem vestindo a saia e muito mulher colocando a calça. Exatamente. E isso é o que torna um grande problema nas relações. Os papéis invertidos. Os papéis invertidos causam confusão. Então você vê homens mais afeminados entrando em relacionamentos, devastando a vida de uma mulher que não conhece o seu verdadeiro valor, que não acessou a sua verdadeira identidade. E esses homens, eles passam por ali e fazem uma confusão. Uma confusão. Então você vê muitas mulheres hoje magoadas nesse sentido, por não conhecerem aquilo que elas merecem de fato e aquilo que a Bíblia já fala, que a mulher ela é auxiliadora do homem. Então o homem ele tem que ser o cabeça da relação. Se você está num relacionamento com o seu marido ou o seu namorado, se tiver na parte do namoro ainda é mais fácil resolver. Veja se é o homem que você quer ter do seu lado e você ainda tem a opção de escolher, mas depois que casa já é mais complicado. Então, que tipo de homem está do seu lado? Você olha para ele e você fala, opa, se eu tiver necessitando de segurança, ele é um homem que eu posso contar. Se eu tiver precisando... Veja que quando a gente fala de provisão, muitas pessoas elas têm a visão errada de que o homem precisa ser rico para entrar numa relação. Sim. E eu não concordo com isso. Eu concordo que o homem ele tem que prover, ele tem que dar condições dignas, mas eu também acredito na construção ao lado da pessoa que está com você. Então, o homem provedor, ele vai prover, para além de todas as coisas, a segurança. É aquele que você pode olhar para ele e falar, não, tá com problema nisso, deixa que eu resolvo. Eu vou dar um jeito. Como eu não sei, mas eu vou dar um jeito, entendeu? E é realmente vestir a calça, ir lá, trabalhar, buscar, fazer o que precisa ser feito para ter aquilo que necessita ter. E como que é, Vinícius, você, no seu olhar masculino, encontrar uma mulher com um instinto muito masculino, com um perfil muito masculino, pela criação que ela teve, e por muitas das vezes ela não tem um conhecimento, não tem um acompanhamento, ou uma estrutura mesmo, um direcionamento do masculino para ela se tornar feminina.
como é que é pra você deparar com mulheres assim, como a gente acabou de dizer que os papéis estão invertidos? Qual que é a dica que você dá pra um homem que encontra uma mulher assim? Primeiro de tudo, é uma mulher que vale a pena você cumprir essa briga? Você comprar essa briga? Porque nem toda briga é para você entrar. Então você tem que analisar se essa pessoa ela vale a pena você brigar por ela. Porque Mas entenda, deixa eu entrar aqui, porque o que acontece? Entenda, essa pessoa não teve conhecimento. A criação dela foi sempre assim. Ou seja, aqui em cima nunca teve ninguém. Mas, ou seja, tem que chegar realmente um cara com a régua alta pra. Pronto, agora eu quero te fazer feminina. Ou seja, há essas possibilidades. Eu tô entrando aí bem fundo, é porque é muito do meu perfil, o perfil de muitas mulheres aí. Não tô falando que hoje, assim, eu tenho conhecimento e tal, já tive. Eu faço terapia, eu vou atrás de conhecimento, mas às vezes tem mulheres que não têm. Não tem essa base, às vezes também não quis se abrir pra ser feminina. Mas como é que é? Igual, você, não vai, você acabou de dizer, não vou comprar essa briga. Tá, mas espera aí. A pessoa quer ser cuidada, quer ter segurança, quer ter o masculino. Aí o cara chega e já assusta com ela. Às vezes não é por querer, é inconsciente. sim, não, eu entendo totalmente. Primeiro de tudo, o cara tem que ser homem. Ah, Primeiro, pronto. começa por aí. Ah, pronto. Começa por aí, tem que ser homem. Porque se for um menino ou se for meio afeminada, a mulher vai subir em cima dele e vai fazer o que ela quiser. Ah, entendi. Então, Então, primeiro tem que ter a postura tem que ter mesmo. a postura de homem, porque se não for homem, não vai dar conta. A mulher vai subir em cima dele e vai fazer o que ela bem quiser. E pronto. Vindo para isso aí, é realmente necessário um cuidado. Porque se você olhar, não é todos, não vou generalizar, mas 90% dos casos é porque a referência do pai em casa não foi boa. Sim. Ou ela necessitou ter responsabilidades mais Muito cedo, cedo. ou ela teve uma má experiência com o pai, enfim. Não vou entrar tanto nisso. Não, pode entrar. Aqui você pode entrar em tudo. Tem que entrar, porque aqui é a voz aberta mesmo. É o que os homens precisam saber, que as mulheres precisam saber. Ok. Então, o principal é, o homem tem que ser homem. Ah, pronto. Se não for homem, tem muita mulher boa que vale a pena a briga. Porque isso dela ter o lado masculino mais forte não é o determinante. Isso é um ponto. Agora, o que você tem que olhar é o outro contexto. Ela compartilha os mesmos princípios, ela vem de uma busca, de um projeto, ou ela aceita compartilhar os objetivos que você carrega de vida. Porque o homem é o cabeça da relação. Deus deu a visão para o homem, não para a mulher. Deus mandou o homem governar, o homem nomear os animais, dar nome às coisas. Então, a mulher, ela veio como uma auxiliadora. Ela vai reinar junto com o homem, ela vai alavancar esse homem. Existem homens que não vão chegar na plenitude que Deus tem para a vida deles sem se envolver com uma mulher. Porque a mulher, ela potencializa o nível que o homem vai chegar. Se você, mulher, hoje, olha e vê um homem, você tem que ter a mentalidade de que, ei, será que esse é o homem que eu tenho que entregar para ele aquilo que eu carrego? Porque níveis um homem só atinge quando ele tá com a mulher certa do lado dele. Nossa, a mulher certa do lado dele. E é muito importante isso, porque a mulher, ela tem um poder, uma influência sobre o homem muito grande. E se ela for feminina, ela vai saber usufruir disso de uma forma tremenda. Nossa. Porque ela vai conseguir extrair do homem o melhor, ela vai conseguir... E o homem também tem que ser um homem de verdade, né? Não pode ser qualquer um, não pode ser um Zé Ninguém, um menino, ou enfim, um Quando eu era todes aí. menino, fazia coisas de menino, né? Exato, exatamente. E o que acontece? A mulher, ela tem esse poder de extrair do homem o melhor dele. Então, é igual a prensa, ela extrai do azeite, quanto mais pressão ela faz ali, melhor ela extrai o azeite, melhor é o azeite que sai dela. E a mulher é da mesma forma. Se o homem tiver uma mulher certa do lado dele, ele tem a garantia, e ele for homem, obviamente, ele tem a garantia de que ele vai atingir patamares que ele não poderia atingir sozinho. Porque a mulher, ela complementa o homem. A mulher veio de uma costela do homem. Foi tirada da lateral do homem, porque o lugar da mulher é do lado do homem. A palavra no original vai nos falar que a mulher foi feita da lateral, da costela lateral. Existem algumas linhas de significado de possíveis traduções do original nesse sentido, mas a principal é que foi tirada da lateral do homem.
Sim. a costela lateral do homem, ou seja, ela pertence ao lado do homem. Sim. E ela só vai atingir o nível que Deus tem para a vida dela estando ao lado do homem certo. E o homem só vai atingir o nível que Deus tem para a vida dele estando ao lado da mulher certa. E qual que é o conselho que você deixa para essa geração mais jovens que está a começar aqui, que quer ter uma família, para ter maturidade? Fala para essa câmera aqui, para você que é homem, jovem, empresário, qual que é o conselho que você deixa para essa nova geração? Busque problemas. Sério? O problema, ele te amadurece, ele gera responsabilidade em você e ele molda o teu caráter e quem você é. Ele torna você muito mais resistente, muito mais maduro, muito mais homem, de verdade. Portanto, se você ainda é jovem, se você ainda está na sua adolescência, teste, busque coisas, se coloque em situações difíceis, situações que não são confortáveis, que não são favoráveis para você, mas vai trazer para você o crescimento que você precisa. E a melhor fase para você experimentar isso é na adolescência. Por quê? Porque você não tem ainda um lar, falando na maioria dos casos, você ainda não tem um lar para sustentar, você ainda não tem pessoas que dependem de você, que dependem do seu salário ou do seu trabalho. Então, você tem a possibilidade de se colocar em situações difíceis e testar até se encontrar. E a dificuldade, ela molda, ela faz você crescer, ela faz você amadurecer. José só chegou a ser governador do Egito pelas dificuldades que ele passou ao longo do processo. E isso amadureceram ele. Porque antes das dificuldades, José era só um menino. Ó, nosso tempo tá acabando já. Ele vai voltar outra. Na verdade, toda semana ele vai estar aqui. Eu vou sugar ele, vai trazer várias coisas. Nós temos um quadro agora sobre empreendedorismo. Eu vou trazer ele mais vezes aqui. E agora eu gostaria só que você olhasse para essa câmera aqui e vendesse seu peixe. Eu não sou muito bom de... Onde te encontrar, suas redes sociais, o que você faz, né? Não. Diplomata civil humanitário, o que tá vindo por aí. Conta para essa câmera aqui. Bom, você pode me encontrar no Instagram, @souviniciusbrandão. No TikTok também, criei um TikTok agora. Depois de um tempo me rendi. E você pode me acompanhar nas minhas redes sociais, é o mesmo @souviniciusbrandão. No YouTube, como Vinícius Brandão. Lá eu vou estar voltando a postar. Já tem algum conteúdo lá, se você quiser ir acompanhar. Já tem algumas coisas no ar que com certeza vão te ajudar e vão te direcionar. Principalmente você que é homem e precisa de uma palavra para amadurecer, para crescer e para te orientar. E as mentorias, consultoria, me fala aí como é que faz, onde te encontrar, se aqui no Instituto Empreendedor te encontra. Diga aí pra gente, o povo quer saber. Eu tenho uma consultoria para você que é empresário de marketing. O que eu faço? Eu entro na sua empresa ou no seu posicionamento pessoal e vou estar dando uma consultoria de como você pode crescer, como você pode melhorar o seu marketing ou como você pode aperfeiçoar aquilo que você já está aplicando na sua empresa ou no seu marketing pessoal. Você pode estar me encontrando aqui no Instituto Empreendedor, é só entrar em contato com o pessoal aqui que eles vão direcionar vocês. Uau, essa foi a nossa entrevista, o nosso bate-papo com Vinícius Brandão. Eu quero te agradecer a você que está aí, que tirou o seu tempo para maratonar esse episódio com a gente, esse conhecimento desse jovem empresário, que ainda vai sentar muitos jovens empresários aqui, onde esse programa, esse podcast, ele dá a voz para essas pessoas. E ele tem um testemunho que depois a gente vai trazer ele aqui. Então, eu quero te agradecer por você ter tirado esse tempo de estar aqui no maior podcast da Europa, o podcast mais viral da Europa. Sim, é esse mesmo, Identidade Podcast. Você que tá aí, exatamente. Tá vendo esse coraçãozinho aqui? Olha, clica nele, dá uma curtida aí, compartilha para no mínimo 3 amigos, porque euzinha aqui mesmo, sou a melhor pessoa para entregar os melhores cortes virais da Europa do podcast Identidade para você. E agora tá vindo meu próximo entrevistado, daqui 3 minutos eu aguardo você. Até mais. Tchau!